Você consegue imaginar que o Irã está prestes a ganhar 120 bilhões de dólares por ano apenas com taxas de passagem pelo Estreito de Hormuz? E você consegue imaginar que é por causa desta guerra? O PIB do Irã vai saltar de 400 bilhões de dólares para mais de 1 trilhão de dólares? Enquanto o mundo fala sobre cerco, sanções e coisas do tipo, o Irã começou a receber dinheiro através de seu banco central. Mas a tragédia não está aqui. A tragédia está no navio que pagou o preço 2 vezes. Uma vez para um golpista misterioso e outra vez por um míssil iraniano que rasgou o casco desse navio. Por que o Irã agora revelou o segredo que escondeu por anos? Detalhes muito importantes serão revelados hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos ao encontro de hoje da série Opinião, para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Hoje, prezados telespectadores, temos 2 temas. Vamos tentar desvendar o que está por trás das entrelinhas. O primeiro assunto que vamos abordar hoje é essa confissão iraniana, que veio pela primeira vez de forma oficial, dizendo que o Irã, ou o Banco Central do Irã, começou a receber taxas de passagem pelo Estreito de Hormuz. A notícia foi anteontem, claro, e eu mencionei isso no programa de anteontem, mas ainda ficaram algumas coisas talvez não compreendidas, o que me fez trazer esse assunto novamente. Porque qual é o segredo dessa confissão iraniana hoje, quando falamos sobre esse assunto das taxas? E o Estreito de Hormuz e outras questões há muito tempo, e o Irã se beneficia do fechamento do Estreito de Hormuz na mídia. Essa notícia já vínhamos ouvindo falar há alguns dias. O Irã costumava lucrar com a passagem desses navios, mas é a primeira vez que esse reconhecimento acontece oficialmente dessa forma. Por que isso? É porque o Irã não recebia as taxas antes ou por outro motivo? Na verdade, para que todos saibam, o Irã realmente recebia taxas pela passagem desses navios, o Estreito de Hormuz. Mas isso não era feito através do Banco Central do Irã, era feito usando criptomoedas, e isso era para que o Irã escondesse essas operações financeiras. A novidade desta vez é que o pagamento está sendo feito de forma legal. Desta vez, está sendo feito oficialmente através do Banco Central do Irã. Isso acontece pela primeira vez, foi anteontem, ou seja, começou, e isso aconteceu por 2 motivos, para que todos saibam. O primeiro motivo é resultado de um incidente estranho que aconteceu nos últimos dias. Um navio de carga pagou as taxas de passagem como deveria, então começou a atravessar o Estreito de Hormuz, quando um míssil iraniano o atingiu. Por quê? Disseram, porque ela não tinha permissão de passagem? Então, a situação foi meio estranha, quer dizer, o dono do navio disse que pagou as taxas e que foi permitido a passagem. Por que esse navio foi atingido por esse míssil? Quer dizer? Mas os iranianos dizem que esse navio não tinha permissão de passagem. O que ficou claro depois é que o navio foi vítima de um golpe em plena luz do dia e em alto mar. Ficou claro que esse navio foi vítima de uma fraude por pessoas que se passavam por iranianos, exigindo pagamentos em troca da passagem, e o pagamento era feito com criptomoedas, como o Irã costuma fazer. O navio pagou, achando que realmente estava lidando com iranianos, mas acabou sendo vítima de um golpe, perdendo o valor pago pela passagem. Depois disso, foi atingido por um míssil, sofrendo danos graves devido ao bombardeio iraniano, e agora precisa de reparos,
ou seja, há mais prejuízos financeiros. Por isso, o Irã decidiu que, a partir de agora, o pagamento será feito pelo Banco Central do Irã e não mais com criptomoedas. Ou seja, para não deixar nenhuma brecha. Os golpistas, que se acredita serem americanos ou terem ligação direta com algum dos países da coalizão de Epstein, conhecidos por fraudar e enganar países, não indivíduos, apenas instituições. Esse foi o primeiro motivo, mas há também um segundo motivo. O segundo motivo é que nos últimos dias os Estados Unidos congelaram mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas. Essas criptomoedas estavam sob posse do Irã, ou pelo menos acreditava-se que estavam sob posse do Irã. Também se acreditava que eram resultado das taxas que o Irã impõe aos navios na cidade de Hormuz. Isso fez com que o Irã também se afastasse das criptomoedas e passasse diretamente a usar o Banco Central do Irã para o pagamento. Até o momento, não há informações precisas sobre como esse pagamento foi feito. Foi em Toman, a moeda local iraniana, em yuan chinês, em dólar americano ou em outra moeda. Por outro lado, esse congelamento de fundos feito pelos Estados Unidos talvez tenha exposto e desmascarado todas as mentiras de Trump, porque quando os Estados Unidos anunciam oficialmente que congelaram fundos iranianos, isso foi resultado das taxas da cidade de Hormuz. Isso revela, em primeiro lugar, quem realmente controla a cidade de Hormuz. Isso é uma admissão americana. Em segundo lugar, isso revela que o Irã realmente cobrava e recebia taxas pela passagem dos navios. E em terceiro lugar, mostra claramente que os navios que pagam ao Irã passam sem nenhum obstáculo, sem nenhuma barreira. Desculpe, ou seja, não há bloqueio americano. Por que você pagaria ao Irã se houvesse um bloqueio americano e você não pudesse sair da cidade de Hormuz? Então, isso é uma prova de que não há nenhum bloqueio americano contra o Irã ou contra a cidade de Hormuz, como Trump afirma. E a prova é que o Irã está recebendo o dinheiro e os Estados Unidos pegam esse dinheiro e depois admitem isso. Então aqui as coisas também ficaram claras. Caros telespectadores, hoje vamos falar sobre um ponto muito importante. Quando o Irã disse que recebeu o primeiro lote dessas taxas no Banco Central, não revelou exatamente quanto foi esse valor. Foi de um único navio ou de vários navios? Qual é exatamente o valor? O Irã não revelou isso, mas vemos que há diferentes relatos, porque alguns desses relatos vieram, claro, como resultado das declarações das autoridades iranianas. Disseram que a taxa está fixada em 2 milhões de dólares por cada navio, enquanto outros relatos disseram que a taxa está fixada em $1 por cada barril de petróleo, e sabe-se que os petroleiros transportam, ou seja, cargas que variam de cerca de 500 mil de barris até 4 milhões de barris de petróleo, dependendo do tamanho do navio-tanque. Ele é pequeno? Ele é médio? Ele é grande? Antes desta guerra, de acordo com a agência de notícias Reuters, cerca de 150 navios passavam pelo Estreito de Hormuz todos os dias. Ou seja, a receita anual do Irã proveniente do Estreito de Hormuz seria aproximadamente entre 60 e 120 bilhões de dólares. Portanto, estamos falando de números enormes, estamos falando de uma quantia enorme de dinheiro que o Irã vai ganhar com o Estreito de Hormuz só com as taxas. Em apenas 5 anos, o Irã terá ganho mais de 500 bilhões de dólares. Vale lembrar que o PIB do Irã hoje é de cerca de 400 bilhões de dólares apenas, por causa das sanções. Mas o fim dessa guerra estará condicionado, é claro, à suspensão das sanções. Isso significa que o PIB do Irã vai saltar diretamente para cerca de 600 bilhões de dólares. Isso só no primeiro ano e depois vai crescer muito nos 5 anos seguintes, chegando a 1 trilhão de dólares ou 1.000 bilhões de dólares. Então, imaginem comigo como o Irã vai ficar nessa situação, sem sanções,
com enormes quantias de dinheiro vindas do Estreito de Hormuz, um país que ganha em um ano cerca de 200 ou 300 bilhões de dólares a mais todo ano. Como será esse país? Principalmente porque estamos falando aqui do Irã, o Irã que fabrica, que produz, que sempre investe em ciência, em desenvolvimento industrial e militar. O Estreito de Hormuz hoje se tornou uma ferramenta política e econômica nas mãos do Irã, e essa é a nova transformação que está ocorrendo como resultado dessa guerra. Alguns dizem que o Irã não tem o direito de impor taxas de passagem pelo Estreito de Hormuz. Afirmam que essa medida não é legal e contraria a lei do mar. Na verdade, o Irã, em primeiro lugar, não impõe essas taxas pela passagem. Eles são muito claros, dizem abertamente que as taxas são taxas de serviço, não taxas de passagem. O serviço é garantir a travessia segura que o Irã oferece, então cobram uma taxa por isso. Além disso, antes de tudo, para que a situação fique completamente clara para todos. Na verdade, o Irã não ratificou essa lei do mar, ou seja, o Irã não é obrigado a segui-la de forma alguma. Isso é igual aos Estados Unidos, que também não ratificaram essa lei. Por isso, vemos que os Estados Unidos impõem sanções aos países e interceptam navios porque consideram isso de acordo com sua própria lei e não de acordo com a lei internacional. Então, hoje o Irã faz a mesma coisa, tem o direito de aplicar sua própria lei nesses estreitos marítimos à força. Por isso, vemos, por exemplo, que a França, quando intercepta um petroleiro russo, não consegue apreender o navio. Ela apenas verifica a legalidade e a autenticidade da bandeira que o navio está hasteando e depois o libera. Enquanto isso, os Estados Unidos têm liberdade para agir em relação ao navio, podendo fazer o que quiserem com o petroleiro conforme suas leis. A diferença aqui é que a França é um país que ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e está obrigada a cumpri-la, enquanto os Estados Unidos não a ratificaram, então não estão obrigados a segui-la e aplicam sua própria lei. E aqui todos devem prestar atenção ao fato de que, além dos Estados Unidos, há outros países que não ratificaram essa Convenção sobre o Direito do Mar. Quem encontramos? Israel. Encontramos a Turquia, que não ratificou, também encontramos a Síria, que não ratificou essa lei. Esses são alguns dos países mais importantes que não ratificaram a Convenção sobre o Direito do Mar. Ela também pode adotar uma lei própria, baseada na imposição pela força, ou seja, precisa ter poder para impor essa lei pela força, assim como os Estados Unidos fazem hoje. Portanto, falar sobre o direito internacional, nesse caso em que o Irã fecha o Estreito de Hormuz, está longe da realidade. O Irã também impõe isso pela força. Quem quiser hoje abrir o estreito e impedir o Irã de impor taxas, também terá que usar a força. O Irã tem o direito de fazer o que quiser com esse EOCSTREITO. Então, caros telespectadores, não vou me alongar. Isso é o que tínhamos para hoje. Só para lembrar, inscrevam-se e deixem seu like. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!